Alô, alô, testando o som. É isso. Não. Esse não é um vídeo motivacional. Ele é um desabafo. Oi, eu sou o Júlio e esse é o Ensina Aí, um projeto que tem como intuito despertar esse desejo de produzir vídeos nas pessoas ou auxiliar no desenvolvimento de carreira de quem já foi picado pelo mosquitinho do audiovisual. E não, esse vídeo não é pra ser aqueles discursos motivacionais que tá todo mundo cansado de ouvir, mas que ainda assim tem muita gente que paga e às vezes até bem caro pra ouvir isso em palestras, sai de lá completamente revigorado pensando, nossa, agora vai, agora eu vou executar tudo que eu sempre quis e deixei de lado, agora eu vou transformar a minha vida em sucesso. E aí alguns dias depois tá tudo igual era antes. É, amigo, a vida é foda. E parece que quanto mais eufórico você fica com essas injeções de motivação, maior é o tombo. Maior é a frustração quando você percebe que não é isso que vai te fazer sair do lugar. Então, acima de tudo, esse vídeo é quase que um lembrete pra mim mesmo, de que desistir não é uma opção, que tem um propósito muito maior nisso e que eu preciso estar aqui, presente e envolvido nesse projeto. Motivado não por causa de algum discurso poderoso de algum influenciador, mas porque eu acredito nesse propósito, porque eu sei que o audiovisual tem poder realmente para mudar a vida de muita gente. Eu acredito que chegou a hora mesmo, sabe? Eu já tentei, já fracassei tantas vezes em começar esse projeto do jeito que ele é hoje. Eu e o Samuel, a gente já gravou alguns vídeos aqui que até acabaram sendo perdidos em um HD que deu pau. Era o universo dizendo, cara, desiste, tu nem vai continuar essa bodega aí. E o Samuel ficava falando, e ensina aí, quando vamos? Demorou mesmo, mas cá estamos. Planejamento, roteiros escritos, pesquisa, aprendizado, acho que o mais importante de tudo isso foi entender e ter muito claro na mente quais foram os fatores que pesaram. Quais foram os momentos em que todo o negócio desandou, sabe? E aí trabalhar em cima disso, para garantir que esses erros não fossem cometidos de novo. Senão não adiantava nem começar mesmo, porque seria perda de tempo. Desde então tem dado certo. A gente tem conseguido manter a frequência de publicação aqui, por mais que faça pouco tempo. Tem conseguido criar roteiros legais e que a gente acredita serem relevantes e é isso aí, esse é o processo. E o que a gente precisa ter sempre em mente é que o processo é lento, parceiro. O longo prazo recompensa, o esforço contínuo vale muito mais do que a corridão que te deixa exausto e te faz sim desistir. E esse aprendizado foi essencial para que o Ensina Aí esteja evoluindo. Sem isso, eu tenho certeza que a gente já tinha parado de novo, deixado esse projeto sucumbir à correria das gravações e edições aqui da produtora, que inclusive a gente tá com o cenário todo montado para uma gravação de segunda-feira. Hoje produzir o Ensina Aí se tornou mais fácil porque, como teve um planejamento, caso a correria aperte, a gente já tem vídeos prontos para serem postados. E o que ajuda muito a minha cabeça também é ter sempre um panorama de como as coisas estão. Fazer o Ensina Aí se tornou um prazer para mim. Não foi só uma vez que eu tava começando a ter de novo sintomas de uma crise de ansiedade esse ano, então falta de ar, formigamento, aquela coisa de achar que logo vai ter um treco do coração mesmo. E o que serviu de válvula de escape pra mim foi justamente sentar numa cadeira e escrever um roteiro. Materializar alguma ideia que eu tive algum dia, falar sobre alguma dificuldade que eu tive naquele dia, alguma dúvida que alguém tirou comigo e que podia ser a dúvida de mais pessoas. Escrever é quase como uma terapia mesmo. Não sei qual é o efeito da escrita no nosso cérebro, mas eu recomendo. Nem que seja um diário, contando como foi o seu dia. Ele não precisa nem ver a luz do dia também, pode ficar guardado só pra você. Mas o fato de escrever já vai te ajudar a ter mais clareza. Oi, eu vim pedalar um dia depois de gravar esse vídeo e acho que além da escrita, o esporte ele tem uma capacidade muito grande de te permitir viajar, assim, né, de desconectar realmente. E a bicicleta, eu acredito que ela é muito democrática, né? Porque você não precisa, igual a corrida, né? Que você tem que conseguir correr sem parar ou, enfim, outros esportes que você precisa de outras pessoas. A bicicleta você consegue fazer sozinho. Claro que você só precisa de uma bicicleta, mas você não precisa de nenhum tipo de experiência para fazer isso. Porque todo mundo sabe andar de bicicleta, né? Pelo menos quase todo mundo. Então, o fato de você sair e se desconectar daquela sua rotina já ajuda demais a você quebrar um pouco esses bloqueios criativos que a gente tem, né? Então, nas últimas vezes que eu vim pedalar, eu tenho feito esse exercício de não trazer fone de ouvido, de evitar encostar no celular ou evitar checar se eu tenho sinal, se eu tenho mensagens novas e realmente prestar atenção no entorno, ouvir os barulhos que estão acontecendo à minha volta. Então aqui hoje eu vim para uma região rural e tem rio e barulho de pássaro. Pedalar realmente tem sido um exercício bem legal para mim, assim.
e que tem me ajudado bastante no meu processo. E esse é o lugar que eu vim hoje. É um lugar bem conhecido aqui em Joinville. Então a cachoeira tá vazia hoje, não tem praticamente água nenhuma, mas é um lugar bem legal aqui na região. É uma cachoeira bem grande, bem significativa para a região. Primeira hidrelétrica de Santa Catarina, hidrelétrica em operação até hoje. E a cachoeira, quando tá com bastante água, ela é bem imponente. E bem hoje ainda, não sei se por causa da falta de chuva ou o que tá acontecendo, mas a estrada tá muito ruim, muito ruim. Então pedalar tem sido um exercício de paciência aqui hoje. E aí isso facilita ainda mais, porque você não tem como ir rápido, né? Então tá bem intenso aqui mesmo. A conversa consigo mesmo, ela acaba ficando mais intensa. E essa planilha aqui que eu tenho bem certinho, o título do vídeo, o link do roteiro já demarcado, se o roteiro tá pronto ou não, se já foi gravado, se já foi editado e postado, feito capa e por aí vai. Essa ferramenta pra mim foi uma peça-chave, assim. Olhando aqui, eu já sei o que eu preciso fazer. Porque o procrastinador, ele adora bagunça. Pode ter 25 mil tarefas pra executar, todas urgentes, mas o procrastinador, se ele não tem uma visão bem clara do que ele precisa fazer, ele simplesmente desliga. Se tem um celular com Instagram perto ou um videozinho do YouTube com uma capa legal, meu amigo, já era. Pode esquecer todos os prazos, porque agora eu vou curtir aqui a minha dopamina. O procrastinador é um bichinho único. E sendo olha, eu tô achando que o Ensinaí é um sucesso só por ter todos esses vídeos aqui postados já, hein? Ah, e se você não viu os outros vídeos do Ensinaí, dá um chego no canal, tem bastante conteúdo feito com muito carinho pra todo mundo que gosta do audiovisual. Eu acho que todo mundo que tá nessa cadeia da arte, né? E da arte não só como arte pura, mas a arte como meio de comércio mesmo, de venda, acaba enfrentando um problema que é: eu preciso criar, eu sou obrigado a criar, mas eu não consigo, simplesmente não consigo. Então quando a arte ela é pura, às vezes você tem isso, né? Ah, eu vou tirar um tempo sabático aqui, então eu não vou criar por um tempo, eu vou deixar as coisas fluírem e quando surgir, essa ideia vai vir, né? E a gente que trabalha com isso profissionalmente mesmo, vendendo essa forma de arte de alguma forma, você é literalmente obrigado a funcionar, né? Eu sei que cada um tem o seu processo, né? E aqui a gente tira muito sarro do meu processo, porque o meu processo é deixar tudo pra última hora, né? Então eu sou literalmente um procrastinador, assim. E eu sou essa pessoa que vai, às vezes, ficar mastigando aquilo, sabe? Então eu preciso criar alguma coisa, então eu fico mastigando, eu fico com aquilo por uma semana, pensando naquilo, né? E refletindo sobre aquele trabalho, pensando em ideias e tudo mais, mas sem colocar nada no papel, assim. Eu, às vezes, anoto alguma coisa, mas nada de produzir, assim. Então aquela produção, ela vai ficando para depois, até o momento em que aquilo... Ah, não, agora eu preciso fazer. Quando aquilo vem pro lado da obrigação, me parece muito mais fácil trabalhar. Me parece muito mais intuitivo, porque aquilo tá tão mastigado na minha cabeça, tá tão presente na minha cabeça, porque me acompanhou naquela última semana, naqueles últimos dias. E quando eu chego pra criar, parece que a minha cabeça tá diferente, assim, do que se eu tivesse já pego no primeiro dia, saí da reunião de briefing, por exemplo, e já comecei a criar. Eu vejo que os trabalhos em que eu tenho esse tempo de maturação da ideia, eles acabam fluindo mais rápido, assim. Eu não sei se é ideal, talvez não seja, por conta dos prazos e tudo mais, e agenda, mas com cuidado isso funciona, sabe? Então hoje, aqui na produtora pelo menos, eu consigo trabalhar dessa forma, eu consigo fazer render dessa forma, porque eu tenho outras pessoas que me ajudam. Então, pessoas que estão sempre de olho na agenda, pessoas que estão comigo na parte de edição, então podem dar suporte para trabalhos que de fato precisam de um prazo mais curto, por exemplo, e eu fico com aqueles trabalhos que podem ser maturados e podem ter esse processo mais longo mesmo, né? E longo não no sentido de tempo, né? De 2, 3 semanas de processo, mas longo no sentido de eu não preciso entregar isso daqui a pouco, sabe? Ser procrastinador, eu não diria que tem as suas vantagens. Não é isso. Não é isso. Não tem vantagens. Mas eu acho que sabendo lidar com isso, eu acho que você tem possibilidade de tirar coisas boas disso, sabe? E acho que
esse meio de trabalho ele pode sim estar inserido no meio profissional, só que você de fato precisa de suporte. Suporte de outras pessoas, seja suporte de ferramentas, que o procrastinador também tem problema de usar, então eu sou péssimo para usar ferramentas, mas quando eu crio ferramentas, então eu não dependo de uma solução pronta, né, de um software que vai controlar o meu tempo e não sei o que, tal. Mas quando eu crio ferramentas, então, por exemplo, essa planilha do Ensina Aí, onde eu tenho o meu controle dos episódios e tudo mais, ela me ajuda a... Tenho tempo, estou sentado aqui, preciso fazer alguma coisa. Eu sei o que eu faço, sabe? Então, ela me ajuda muito nisso, assim. E eu acho que o procrastinador, ele precisa ter essa noção de que ele precisa ter ferramentas específicas para o trabalho dele e para o meio de trabalho dele, sabe? Então, não adianta querer baixar um aplicativo que, é perfeito para procrastinadores e tudo mais. Se aquilo não encaixar no teu jeito de trabalhar, não vai funcionar. Você vai parar de usar na primeira semana, na segunda semana, ou às vezes não vai passar do segundo dia usando aquilo, porque de fato aquilo não está alinhado com o teu jeito de trabalhar. E pro procrastinador, pro criativo, enlatar o jeito de trabalhar é a pior coisa que tem. Porque isso é o que de fato engessa um processo criativo, é isso que vai fazer com que as ideias travem em algum momento e que você fique estancado e fazendo qualquer coisa só porque precisa entregar um trabalho, sabe? Acho que a clareza é o principal de tudo, assim. A clareza, o fato de você saber qual que é o seu método de trabalho ideal, ele é mais importante do que qualquer outra coisa, mais importante do que o software que você está usando, do tipo de trabalho que você faz, enfim, é isso. Esse é o meu pensamento, assim, é como eu lido com essa situação, é como eu entendo que funciona pra mim e é como tem dado bons resultados, pelo menos pra mim e pra produtora. Se você se identificou com esse vídeo, comenta aqui embaixo, vai ser legal a gente trocar uma ideia e entender quais ferramentas você usa pra tirar as coisas do papel. Ou se você tá tendo problemas mesmo em tirar as coisas do papel por causa da procrastinação. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e até a próxima. Bora!